já tá aí com a pedra na mão por causa do título do vídeo, se segura pra atacar só no final, que pode ser que você concorde comigo. Choices come up on the screen and you pick one against the clock. Okay, he's Pax. He's the demon. He's in the book. So we've actually arrived at a choice point and you can choose with the joystick. You've got 10 seconds. Worship him. Bandersnatch é um episódio de Black Mirror que é interativo. Durante o episódio vão aparecendo alguns momentos de você decide, e dependendo do que você escolher, a história continua ou para um lado ou para o outro. Quem já jogou qualquer game da Telltale, jogou Life is Strange ou qualquer outro tipo de visual novel, já está bem familiarizado com esse modelo de branching narrative, que são narrativas ramificadas que vão bifurcando e que levam a finais diferentes. Esse tipo de narrativa ele nasceu com livrinhos de Escolha Sua Aventura. Ele passou por alguns experimentos meio obscuros no cinema, que nem o filme do detetive, sabe o detetive o jogo? Ele foi pro cinema com finais diferentes que variavam aleatoriamente a cada sessão. Aqui no Brasil a gente teve o Você Decide, que era um programa que o telespectador ligava para votar no final. E só por esses exemplos fica meio claro o porquê dessas narrativas terem dado certo nos games e não em outras mídias. Primeiro pela facilidade de interação. No jogo você escolhe as coisas apertando um botão, você não tem que ligar pra ninguém. E no cinema você também tá com um monte de gente, tem um monte de gente acompanhando a história com você, então não dá pra ter uma experiência muito customizada pra você. Então, apesar das narrativas interativas não terem evoluído no cinema e na TV, elas tiveram um boom nos games. Elas ficaram mais sofisticadas, ao mesmo tempo que nós ficamos mais exigentes. Quando a Telltale lançou seu primeiro Walking Dead em 2010, esse gimmick, esse artifício de dar escolhas ao jogador era uma novidade no mainstream, o suficiente para gerar interesse. Desde então vieram muitos outros jogos que também chegaram ao mainstream e apenas oferecer escolhas não basta mais. O jogador quer que essas escolhas sejam significativas e não apenas uma ilusão de escolha, que é quando você acha que está decidindo, mas não tá, porque a história vai desembocar no mesmo lugar de qualquer maneira, não importa o que você escolha. Inclusive, os próprios jogos da Telltale ficaram famosos por pecarem muito nesse aspecto. A Telltale que fechou esse ano e eu até arriscaria dizer que o fato deles não terem evoluído a fórmula narrativa deles em 8 anos tem um pouquinho de culpa aí nessa falência. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque apesar desse ser o primeiro episódio interativo da Netflix, talvez inclusive o primeiro grande sucesso do tipo, as histórias interativas não surgiram hoje, elas têm todo um histórico que eu acabei de falar um pouco por cima pra vocês. Se eu tivesse visto esse episódio em 2010, a minha mente com certeza teria explodido. Mas em 2018, eu tenho algumas expectativas para uma história desse tipo. E a principal delas é exatamente isso. As escolhas importam de verdade ou é só uma ilusão? How about you decide what you want for your breakfast? Na primeira escolha do episódio, você tem que decidir qual é o seu merchan favorito e você tem 10 segundos para decidir qual é o cereal radical que vai te matar. Spoiler nenhum, porque essa escolha tem 0 consequências. E não demora muito para você sacar que a maioria massiva das escolhas são exatamente isso, uma ilusão de escolhas. Alguns dos parzinhos de decisão desembocam na mesmíssima cena, então não importa mesmo. Nenhuma escolha vai ser lembrada lá pra frente. Em geral, elas têm um efeito imediato. Porque ou você escolheu a opção que continua a história, ou você escolheu a opção errada, que já te leva na hora pra um bad ending, pra um finalzinho. Sorry, mate. Wrong path. Quando você chega nesse finalzinho, a série dá um rewind, ela volta pra trás pra te forçar a escolher outra opção. Então, grande parte desse episódio ele é linear, com alguns detours com bad endings, com finaizinhos. Isso continua até chegar uma hora em que a narrativa realmente dá uma bifurcada e alguns finais que você chega seguindo um galho, você não consegue chegar seguindo o outro lado, que é a escolha entre o livro e a foto de família. Mas mesmo assim, dentro dos galhos, a estrutura segue mais ou menos a mesma. Escolha errada, cai no bad ending, você refaz, continua até você conseguir chegar nos créditos. O Yu Alpine no Reddit, ele fez um mapeamento das escolhas e é bem legal pra gente ver o quadro todo, porque daí fica muito evidente alguns problemas na estrutura desse roteiro. Alguns dados interessantes, a gente tem um total de 31 decisões
e 16 delas não importam. O filme continua igual, você escolhe uma, você escolhe outra. E 11 opções levam a um final imediato e ao reset. E pra mim esse é o principal problema. Metade das escolhas não contribuem pra narrativa. Elas estão aí só pelo artifício da interatividade, mas elas não acrescentam em nada. Sobre os finais, a minha crítica vai no mesmo sentido. Existem muitos finais e nem todos eles acrescentam alguma coisa narrativa. O que eu quero dizer com acrescentar? É trazer alguma coisa diferente, algo que os outros finais não mostraram. Um insight, um ponto de vista, um desenvolvimento de personagem. Um exemplo que eu separei aqui pra vocês. Em uma das linhas do tempo, um personagem matou alguém e ele precisa lidar com esse corpo. E você tem que escolher entre enterrar o cadáver e picotar o cadáver. Assim, cortar o cadáver é um pouco mais trash, mas o pique das duas é o mesmo, né? É esconder o corpo. E as duas de fato desembocam em um final bem semelhante. Vamos supor que uma das opções fosse se entregar pra polícia. Aí sim, essa escolha ia ser diferente de fato. Essa escolha estaria vindo de um lugar mental diferente. E como esses finais são semelhantes, isso vai acrescentando a sensação que você tá vendo a mesma coisa sendo contada de jeitos ligeiramente diferentes. Ao mesmo tempo que tem muitos finais, tudo me parece meio incompleto. Parece que várias discussões foram abertas, mas nenhuma linha do tempo se propõe a realmente discutir essa questão e comprar essa questão. Os finais piadas são legais? São legais, mas sinceramente eu preferia que eles tivessem reduzido a quantidade de finais, reduzindo o número de linhas do tempo e que cada uma delas fosse bem distinta. Cada uma comprasse uma discussão, porque no lugar a gente tem as mesmas informações sendo marteladas em várias linhas do tempo. A lot of divergent realities in that book. People think there's one reality, but there's loads of them all snaking off like roots. We exist within multiple parallel realities at once. E como as escolhas não têm significado, fica faltando um fio condutor para cada linha do tempo. E o resultado disso é que o desenvolvimento do protagonista e a evolução do estado mental dele é meio bagunçado em todas as linhas do tempo. Assim, sem entrar em muitos detalhes, mas um dos pontos centrais do episódio é o protagonista perceber que ele está sendo controlado por uma força superior, que no caso somos nós mesmos, a audiência, que está fazendo as escolhas por ele. E aí a gente observa na mesma linha do tempo, uma hora ele resiste às nossas decisões, que é legal, mas daí nas próximas escolhas ele esquece que tinha isso. Aí de repente ele quebra a quarta parede e pergunta pra gente o que é pra fazer. Se as escolhas que a gente faz fossem significativas, dava pra organizar isso bem melhor. Poderia ter uma linha do tempo em que o protagonista se revolta total com a gente. Na outra linha do tempo, aí sim ele poderia se aliar a essa vontade superior e confiar na nossa ajuda. Porque essa é a beleza de uma narrativa ramificada. A gente quer ver a mesma questão, que no caso é, estou sendo controlada, tendo soluções diferentes. E você consegue fazer a discussão ficar muito mais rica, porque você está expondo vários lados, você está contrapondo as ideias. Pra mim, esse roteiro ele tá muito encantado com os artifícios dele do que de fato em aplicar eles na história de uma maneira coerente. É legal, você quebrou a quarta parede, mas e aí, quais são as consequências disso pro protagonista? Um parênteses rápido, quebrar a quarta parede significa o personagem falar diretamente com a audiência. Isso vem do teatro. No teatro, imagina um palco, o palco tem o fundo, tem as duas paredes do lado, e aqui teria uma quarta parede. No caso, eu aqui estou quebrando a quarta parede aqui com vocês, enquanto eu falo com vocês. Voltando, no momento que você quebra a quarta parede e me inclui no rolê, eu assumo o papel de um personagem. E como personagem eu tenho as minhas motivações. E eu quero ver isso traduzido na tela. Inclusive eu acho que eu não teria sentido tanta falta de escolhas significativas se não fosse exatamente por essa quebra de quarta parede. Porque imagina só, se dependendo da escolha que você fizer, se você escolher sacanear a vida do personagem ou se você resolver ajudar o personagem, isso determinaria se o protagonista se revolta ou se alia a você. Isso seria usar uma estrutura de escolhas significativas. E é isso que eu quero dizer com as escolhas importarem. Não é uma questão de cada uma delas fazer um efeito borboleta infinito e ter 1000 finais. É elas terem impacto na narrativa, elas serem o fio condutor que monta cada linha do tempo. I've been trying to give the player too much choice, so I just went back, stripped loads out. And now they've only got the illusion of free will, but really, I decide the ending.
E o episódio ele é autoconsciente dessa pobreza na estrutura dele. O roteiro ele diz isso com todas as letras. E isso a gente chama de lampshading, que é o próprio filme apontar para uma deficiência dele no lugar de tentar esconder. A ideia é falar para a audiência, calma, a gente também percebeu, é proposital, confia na gente e continua vendo. Tipo quando acontece uma coincidência super forçada e um personagem diz, nossa, se fosse num filme eu não acreditava. O lampshade ele tenta segurar a confiança da audiência, mas isso tende a não funcionar se você percebe o truque. Porque no final das contas isso não tá consertando qualquer que seja o ponto fraco do roteiro. E o ponto fraco de Bandersnatch é esse, as escolhas da audiência não importam. Do you want it? It's your choice. Totally up to you. Don't feel pressured. Darkine, mas esse é o ponto de todo episódio, é de que as escolhas são uma ilusão. O protagonista tá iludido porque somos nós que estamos no controle. Nós estamos iludidos porque são os roteiristas que estão no controle. Então faz sentido as escolhas não fazerem diferença no final. Eu acho muito legal essa visão de que o nosso controle também é ilusório, mas isso seria verdade mesmo com as escolhas sendo significativas para a narrativa ou não. Porque, de qualquer modo, nós estaríamos seguindo os caminhos pré-determinados pelo roteirista. Então, essa leitura ainda seria perfeitamente possível se o roteiro tivesse usado uma outra estrutura na hora de ramificar essa história. Isso não é uma desculpa, entende? De modo geral, eu acho que o roteiro ele não bancou as discussões que ele começou. Ele subutilizou as possibilidades da interatividade e da narrativa ramificada. Ainda assim, ele não é ruim, apesar do título do vídeo. Ele só tá muito aquém do que ele poderia ter sido. E na real eu tô torcendo muito pra esse episódio ser um sucesso, porque eu quero muito ver mais coisas desse tipo sendo produzidas, talvez com um formato mais amadurecido nas próximas vezes. Quem sabe bebendo na fonte dos games e solidificando um pouco mais a participação da audiência como significativa de fato. É isso, pedras podem tacar. The past is immutable, Stefan. No matter how painful it is, we can't change things. We can't choose differently with hindsight. We all have to learn to accept that. Perguntinha da semana, pra quem viu o episódio, me fala aí quem é o Colin, qual é a sua teoria? E pra quem não viu o episódio, me fala qual é o seu game com narrativa, com escolhas que você ama, que você quer que as pessoas também conheçam. Então é isso, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de discussão aqui, a gente sempre faz esse tipo de vídeo. E confira também a nossa campanha no Apoia-se. Então é isso, gente. Tchau!